Olá, galera, salve, salve. Mais uma vez aqui, segundo podcast, conforme informado antes. O primeiro foi muito produtivo, muito legal. Tive com duas odontologistas falando de medicina canabinoide na odontologia. E hoje, também escolhido a dedos, duas profissionais, duas empresárias que particularmente eu admiro demais, que é a Maria Eugênia e a Elif, que estão aqui comigo. E a gente vai bater um papo sobre empreendedorismo, né? Não é um programa de perguntas e respostas, mas sim um programa de bate-papo mesmo, de trocar ideia, de trocar experiências e de trocar histórias, que eu acho que é mais importante. Se vocês quiserem se apresentar, Maria Eugênia, por favor. Claro. Bom, então prazer, pessoal. Eu sou a Maria Eugênia Riscala, sou formada em Relações Internacionais. Hoje lidero a CAIA, o Grupo CAIA, que é um núcleo de soluções para o mercado da cannabis. Então eu brinco que tudo que meus clientes pedem, a gente tenta fazer. Tem coisa que não dá, tem coisa que dá, mas a gente presta serviços na linha de inteligência de mercado. Dados, consultoria, planejamento de lançamento de novos produtos, entrada em novos mercados, aquisição de mercado de força de vendas. Então, tudo nesse sentido. É um prazer estar aqui. Gota foi nosso cliente por muito tempo. É ainda, de alguma maneira, pela parceria e por tudo que a gente faz. E principalmente porque é uma empresa que preza aí, principalmente o tratamento do paciente, que eu acho que nesse mercado é uma das coisas mais importantes, é como a gente ajuda cada vez mais os pacientes que precisam da medicina canabinoide. Exato. Perfeito. Bom, meu nome é Elif, eu sou advogada de formação e sou fundadora da agência Trima, que é uma agência que foi feita 100% para o mercado da cannabis. Então, hoje a gente tem um time que é especializado nesse setor, a gente tem uma equipe jurídica, né, que sou eu, que fazemos também uma verificação grande ali de tudo que sai para trazer mais segurança para os nossos clientes e atendemos também a Gota, né? Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês e acho que vai ser um bate-papo ótimo. É muito interessante que a Elif, a doutora Elif, mais carinhosamente chamada por Elif, eu a conheci como advogada. É verdade. Né? Legal. Foi verdade. Eu a conheci como advogada através de uma empresa que eu estava olhando, estava estudando e me passaram o contato dela e a gente começou a trocar uma ideia, né? E essa empresa que eu estava estudando acabou saindo do rumo aqui, saindo do planejamento e passou-se um tempo, né? E eu criei a Gota Pharma e juridicamente eu fui atrás da Elif, né? É verdade. E a Elif falou, peraí, eu tenho mais alguma coisa para te entregar. Eu estou agora com uma agência de marketing que é focada na medicina canabinoide. E a gente sabe, né, que esse assunto ele é polêmico ainda, né? Então, se você tem uma empresa e não está bem estruturada, com informações jurídicas, com as legislações vigentes que mudam a cada momento, né, nós podemos ser penalizados. Eu, particularmente, como fundador da Gota Pharma, eu prezo muito por isso, a Elif sabe disso, mesmo a Maria, que eu tenho uma troca também constante, né, porque não é só prezar a parte jurídica, né? Mas é que se você tem esse embasamento jurídico, você consegue entregar muito mais para o seu paciente. Porque esse, afinal das contas, é isso, né? Entregar para o seu paciente aquilo que tem de melhor com segurança. Tá? E foi assim que eu conheci a Elif verdade. Trima. É verdade, a Né? Trima. E eu trabalhei, né, durante, já vão fazer 6, 7 anos que eu estou nesse mercado. Maria Eugênia também foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. E toda vez que a Trima precisa de uma fonte, precisa de uma pesquisa, é para a Caia que a gente liga com muito gosto. Mas é interessante você ter levantado esse ponto, porque a gente tem as leis, a gente tem as regulamentações e a gente tem as leis que são aquelas under the table, né? Que é aquela coisa mais subliminar, quem sabe, sabe, quem não sabe, não sabe. Então, assim, principalmente dentro do marketing, onde a gente tem tantas restrições, tantas problemáticas em relação à rede social, publicidade, etc., é muito importante ter esse conhecimento, não só da lei, como esse conhecimento subliminar que existe no mercado, que quem está nele
consegue ter, né? E é Sim. engraçado porque a gente falando de regulamentação, você falou das mídias sociais, aí eu tava pensando, tem a lei da rede social, que é da própria rede social, É e verdade. que pode ser mudada a qualquer momento, eles nem avisam que Exato. os termos de uso mudou. Aí você tem a regra da Anvisa de publicidade e propaganda, que é outra história, que não bate com os termos de Exato. uso das redes sociais. E aí você tem uma coisa meio paralela, que não está escrito em papel nenhum, que é, por exemplo, o que pode e não pode dentro de um determinado evento, o que pode e não pode estar na cartilha que um representante leva numa visita médica. Porque como isso não é público, não é online, tem uma regra própria ali, que tem com um pouco de certeza. bom senso, um pouco de, né, dar uma estressada no limite da lei, mas não fazer demais, porque senão pode dar ruim. Sim. Então, assim, é muita coisa quem quer entrar nesse mercado e fazer comunicação de alguma maneira. Tem 1000 regrinhas não ditas mesmo, É que nem verdade. ele falou. Muito. Inclusive, Nossa. quando a gente foi fazer o seu portfólio, lembra? Exato. A gente foi fazer o portfólio médico, a gente fez portfólio, né, coisas direcionadas para o paciente, e é uma comunicação completamente diferente, em que a gente inclui nos materiais, que inclusive aquele material foi feito para médico, foi feito Exatamente. especificamente para médico, que a gente não se responsabiliza, porque é muito complexo, né? É muito. A Maria Eugênia, ela levantou um ponto muito importante. Eu acho que você trouxe 3 pontos que caminham juntos, mas, né, em frentes separadas, né? A gente, na cannabis medicinal, a gente vive pisando em ovos, né? E a Gota Pharma, ela iniciou representando uma marca, né? E hoje, esse ano, ela iniciou a sua marca própria, né? E iniciando essa marca própria, obviamente, eu sempre fui muito cuidadoso com isso, que fui buscar de novo a doutora Elif, que passou a ser a agência de marketing, que eu entendi que naquele momento, e é até hoje, importante para trazer, fazer a publicidade dos meus produtos, né? De forma legal, porque a comunicação para o médico ela é uma e a comunicação para o paciente ela é outra, né? Então a gente inicia desde o frasco, desde o rótulo, desde o material que vai para o médico, depois para o material que vai para a mídia, para o material que vai para o paciente. Então a gente tem que estar tudo assim bem segmentado, bem amarrado, né, Elif? Sim, com certeza. É uma preocupação o tempo todo, né? E é engraçado porque hoje a gente pode concordar ou não, mas a categoria de produtos à base de cannabis, ela tá dentro da categoria de medicamento controlado. Ah, mas tá certo, ah, mas tá errado. Nem vou entrar nos méritos, tá? Só que a verdade é que várias vezes eu chego pros meus clientes, é um absurdo eu não poder pôr mocap no anúncio do anuário. Eu falo, olha, se a gente for pensar que é cannabis, eu entendo o que você tá falando. Só que é o seguinte, enquanto tiver dentro da regra da Anvisa de produtos controlados, você acharia legal seu filho tá vendo uma revista e ver propaganda de Zolpidem? Exato. Que a gente tá na mesma categoria. Então, assim, a regra, ela existe por um motivo. A gente pode discordar Se ela que é tem... certa, se ela é justa, se ela... E se cannabis tinha que estar nessa regra? Porque, por exemplo, essa regra para produto controlado, Faz tal o menor qual sentido. os antidepressivos, produto para dormir, eu acho que tem que ter mesmo. Não acho que tem que ter propaganda de Zolpidem ou de antidepressivo Ritalina. Gente, isso tem que vir de um médico. Aí tem todo o debate. Pô, mas será que todo produto de cannabis precisava estar aí? Será que essa barra não é alta demais quando a gente pensa às vezes, vai? Sei lá, vamos pegar bem bar. Pô, um creme com CBD, que é para uma psoríase. Sim. Poxa, gente, precisa tratar como Ritalina o Exato. creme com CBD, Aí você sabe? coloca uma régua muito Não, mas alta, o né? próprio óleo, gente. próprio óleo. Sabendo, a gente estando no mercado em que a gente tem informação, que a gente já sabe que overdose de óleo de cannabis, essas coisas assim... Não existe. Então, não existem, então muito longe da nossa realidade. Você colocar no mesmo grupo é complexo. Hoje o que tem na maioria dos mundos é o controle na quantidade de THC, que não é esse 0,3 do plantio, Sim. mas é assim, quando tem mais de X% da composição de óleo com THC, ele é tratado de uma maneira diferente, porque com o THC você pode realmente, uma pessoa que E aí, tem beleza. sensibilidade, Sim. você pode parar no hospital por uma sobrecarga, você, Sim. né, tá se sentindo esquisito. Beleza. Mas inferior 0,3 não, né? Não, nem 0,3, porque... Nem 0,3, né? Por exemplo, eu tava vendo que no Colorado eles estão mudando a regra, porque os Estados Unidos, quando fez o mercado recreativo, ele matou o medicinal. Praticamente não existe Exato. medicinal, é tudo suplemento.
E aí também não é bom, porque a gente sabe que tem condições mais graves que Que- precisam disso a lá remédio padronizado, Acompanhamento. acompanhamento. Não, e gente, assim, uma coisa é uma pessoa que tem uma ansiedade tomar um extrato de cannabis, por exemplo, que de um lote para o outro muda. Outra coisa é alguém que toma um produto que afina o sangue já, um anticonvulsionante com cannabis, que a gente sabe que tem interação medicamentosa. Meu, se mudar muito o lote, é um problema. Então, assim, eu acho que tem que ter todas as vias possíveis. Por quê? Porque tem todo tipo de paciente. Sim. Sim. Né? Sim. Não é tudo aqui a mesma coisa, o mesmo tipo. Só que você pode ter, por exemplo, 10% de um óleo de composição de THC. E se a gente vai pensando num óleo de 30 ml, gente, a gente tá falando de nada em miligrama. Você pode tomar os 30 ml e talvez não é equivalente a uma balinha de goma de THC. Exatamente. Então não precisa nem ser 0,3. O máximo Entendeu? que você vai fazer é dormir muito bem. Exato. Exatamente. Não, e as primeiras vezes com o THC tem gente que sente uma coisinha esquisita. Não eu é a mesma entendo. coisa Não pra é a todo mesma mundo. coisa. Mas assim, CBD na minha visão, eu não consigo entender o porquê da discussão do medicamento controlado, principalmente com essa dose baixa de THC, porque pode ser um full spectrum, pode ser um broad spectrum, mas assim, é tão pouco CBD que nem tomando o frasco inteiro a pessoa vai sentir o THC. Exatamente. É Isso, tão pouco THC, né? isso comprovado no mundo, né? Você não tem um caso relatado no mundo, né? Mas eu acho que aqui no Brasil ainda falta um pouquinho desse entendimento, né? Eu acho que os nossos governantes que estão nessas agências, falta um pouquinho de conhecimento, né? Outro dia eu vi a matéria de um profissional, não vou citar o nome, porque nem sei se pode, mas ele estava falando que ele é extremamente contra a cannabis medicinal por conta de N coisas que a gente acabou de falar aqui. E eu fico olhando esse cara aí, que ele é um médico, eu falei, peraí, ele não tem um mínimo de entendimento, né? Ele não tem um mínimo de entendimento, ele não olhou, cara, ele não olhou o que é, ele não sabe que existe um sistema endocannabinoide. Normalmente, quando a gente vê esse tipo de comunicação, a gente já sabe com certeza ou que tem algo por trás ou que a pessoa realmente é ignorante naquele assunto. E não ignorante de uma forma pejorativa, ignorante, no falta assunto, do saber, falta de conhecimento, entendeu? falta de buscar, né? É que eu acho que a maioria das informações que a gente escuta sobre cannabis há muitos anos, a mídia é extremamente sensacionalista. A própria matéria do Fantástico, nossa. que depois, não sei se vocês acompanharam, saiu a matéria falando que aquele único psiquiatra que foi consultado Pago pro pela Fantástico Ambev. é pago pela Ambev, Maravilhoso. que é a indústria de bebida. Então, assim, Pois é. a gente já viu isso fora do Brasil e é inevitável que aconteça aqui também. A gente tem essa briga, né, das indústrias. E você Cara, tem... Desculpa, pode falar. Pode falar, não, pode Não, eu falar. só ia falar porque tem uma... Eu concordo que tem essas duas classificações, mas eu poria uma terceira, porque eu recentemente tive uma conversa extensa com um neurologista que atende uma pessoa da minha família e que não queria dar o tratamento com CBD. Por uma questão neurológica, tá? Uma doença neurodegenerativa. E, papo vai, manda estudo no WhatsApp, devolve, mas esse estudo teve 12 participantes, não dá pra levar em consideração, mas então deixa eu pegar um com N maior. E no fim, ele me mandou um áudio, e aí eu falei, tá, isso eu aceito. Que ele falou, veja, eu não tô ainda numa última opção, eu não tô nem na opção do meio. A gente acabou de fazer o diagnóstico, eu quero tentar primeiro o tratamento, que eu tenho o protocolo que eu vou seguir. Por quê? Se ele não der certo, e a gente vai saber isso em 2 meses, eu tô disposto a tentar outros tratamentos, mas eu não tô disposto a tentar como primeira opção. Eu falei, tá, aqui eu paro. Ok, se você não quer dar como primeira opção, porque você não conhece, você não sabe fazer dosagem, você não sabe dos produtos, e realmente é uma condição onde os estudos ainda são muito iniciais, é diferente de uma epilepsia, de uma dor. Cara, eu falei, ok, se for isso, tipo, não é minha primeira opção. Mas vai ser uma opção. Vai ser uma opção, eu tô disposta a aceitar. Esse debate, até aí o debate pode ir. Porque eu acho que a gente tem que lembrar que a gente tá atravessando barreiras. E que tem gente que tinha uma preconcepção que a gente não vai quebrar. É isso. Saiu um estudo. O estudo que eu mandei pra ele falou, pô, teve 12 participantes. Você jura por Deus que você quer que eu ache que isso é um estudo relevante com 12 participantes? É verdade. 12 participantes é pouco demais. Tudo bem. Até aqui eu paro. Então, assim, eu sinto um pouco do nosso lado também
a gente bateu muito forte. Porque vinha o não, e o não tinha papo. Hoje em dia, eu sinto que às vezes se você bate menos duro, já vem um, deixa eu olhar. Sim. Eu vou ler e eu volto. Que você fala, opa, abriu uma fresta. Não, com certeza. E tem que ir quebrando, tem que ir tentando chegar. E isso pro empreendedor, já que o nosso papo aqui também hoje é empreendedorismo, saiba que vai ser com a família, com o contador que vai abrir tua empresa, com o advogado que vai falar, mas você é louco. Você é maluco. Com os médicos, se você for trabalhar com cannabis medicinal. É um mercado que, por a gente não conhecer tudo, gera resistência. Então tem que ter resiliência. Mas tem uma coisa na medicina, né? Veja bem, concordo com tudo que você falou, né? Mas existe algo na medicina que chama medicina baseada em evidência, né? Eu venho desse ramo há 27 anos da indústria química, trabalhei só em big pharmas, nacionais, multinacionais, e assim, eu posso afirmar hoje para vocês que nunca vai ter um estudo robusto sobre cannabis. Por um simples fator. Nenhuma indústria vai investir 800 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares para fazer um estudo robusto por uma planta que não pode ter patente, então eu faço o estudo, né? Puta, eu fiz o estudo, gastei 800 milhões de dólares, vi que serve para a unha do pé. Nossa, faz nascer pelo na unha do pé. Tá aqui, ó. Tantas mil pessoas, comprovado e tal. Eu acabei de soltar isso no mercado, você vai lá e copia. Não vai ter grandes estudos, gente. Isso aí é... Eu não sei, sabia? Se eu concordo também, não, aqui é para discordar mesmo. Com certeza. Né? Não, a gente bate papo. Mas eu não concordo, não. Eu acho que a gente está nesse caminho de ter cada vez mais estudos para os temas, por mais que não exista patente. E a gente teve tentativas de patente no Brasil. Mas estudos que eu estou falando, veja cannabis. bem, não são estudos... Não estou dizendo que não vai ter estudos. Não, mas estudos você nunca vai pegar complexos. um estudo com N de 1000 pessoas. Ah, vai. Entendeu? Eu acho que vai. Que eu acho que tem uma coisa que a gente não tá pondo na conta, que eu falo muito isso. Eu falo, tá bom, quem aqui entra na farmácia e compra, sei lá, vou dar um exemplo de paracetamol, tá? Só pra facilitar. Vira e mexe, eu até compro um paracetamol genérico, 750 miligramas, sei lá. Mas na maioria das vezes eu vou lá e compro o Tilenol. Ou eu compro outro produto que tem paracetamol na composição, mas não é puro paracetamol. O que eu sinto que pode ser que comece a acontecer é ter patentes de formulações específicas, CBD mais algum outro canabinoide, mais alguma outra molécula terapêutica, na medidas específicas. Isso já existe patente, o Epidiolex, o Mevatil, todo o Dronabinol, todos esses produtos têm patente. Assinada por todos os países, inclusive pelo PIS, que é a união de algumas agências sanitárias. E por quê? Porque eles não são... o Dronabinol ainda mas é sintético. Mas muitos deles têm uma composição tão específica que ali você pode dar uma patente. E hoje, por exemplo, o Epidiolex não tem 1, não tem 2, ele tem 3 estudos bem robustos, considerados internacionalmente como base para dosagem de CBD isolado, por exemplo, para epilepsias. Por quê? Porque não tem. Não tem como não tem o que discutir ali. Sim, mas tudo bem, ele tem essas dosagens, eu conheço o produto, mas ainda assim não o protege de alguém ir lá fazer um igual. Não, a pessoa pode ir lá e fazer um parecido. Não, até mesmo igual. É porque assim, no Brasil não se tem patente de planta. Você pode até colocar canabinoide, CBD com paracetamol. Cara, tem o CBD, não tem patente. Mas por que então você acha? Que aí eu falando aí do Epidiolex, vai? Nem vou falar do Dronabinol, porque o Dronabinol é com THC, é um pouco diferente. Epidiolex. Epidiolex é CBD isolado. Sim. Eu conheço a indústria. Tá cheio de CBD isolado no mundo. Só que nenhum é igual ao Epidiolex. Nenhum consegue ter o alcance que ele tem. Por quê? Porque ele tá lá com o Rzinho do lado dele, pra começar ele registrou aquele nome. Então, beleza, você pode fazer 1000 CBDs isolados. Mas ele prova a pureza dele. Ele, por ter feito os estudos, é o top produto mais registrado em todos os países do mundo. Então, assim, por que eu não acho... Por que eu concordo com ele? Porque eu acho que vai ter. Mas eu concordo que não vai ser agora, tá? Não vai ser fácil. Com certeza. Porque eu acho que a indústria farmacêutica se baseia disso.
ela ser a responsável pelo protocolo clínico, de alguma maneira, que é o que vai fazer todos os médicos dosarem daquele jeito CBD isolado para epilepsias, vai fazer com que ela venda mais. Sim. Ah, vai ter outro CBD isolado. Mesma coisa o Tilenol. Desculpa, quando eu não tô com grana pra pagar o Tilenol, eu compro paracetamol 750mg, que tem a mesma coisa que tem no Tilenol que eu tomo. E é o muito mais Sinus, barato. E é muito mais barato. Também foi uma cópia. Porque não é aquele outro negocinho que tem no Tilenol que faz algum efeito, né? O que faz é o paracetamol. Aí, nesse caso, Maria Eugênia, acho que a gente tá falando de duas coisas diferentes, né? Sim, o Epidiolex, ele foi, acho que, até o primeiro produto registrado pela Anvisa, né? Reconhecido Não, aí é pela o Anvisa. Mevatil. Bom, enfim, o Epidiolex foi um desses primeiros, né? Sim. E ele tem lá o seu grau de pureza com CBD, comprovado, tal. Aí a gente está falando de eficácia, mas eu não estou falando de que eu não posso copiar. Né? Eu posso fazer a mesma miligrama, pegar o COA desse cara Mas e fazer essa mesma formulação em cima do COA dele. você acha que essa... É super possível realmente fazer, tanto é que o que a gente mais tem no nosso mercado brasileiro hoje são white labels de produtos completamente iguais. Tirando algumas empresas que se destacam, Sim. a gente tem white label atrás de white label. Mas você acha que o fato dessas empresas terem esse medo de terem seus produtos copiados vai impedir com que elas gastem dinheiro em estudos? Depende. Acho que vai depender muito da legislação brasileira, viu? Eu acho que... E aí pode pesar. Se fazer estudo for uma obrigatoriedade da legislação brasileira, aí sim, aí eu acho que vai ter. Mas já é, né? Tanto que hoje consegue o COA do canabidiol da Pratidona 12. Não consegue. Então como você vai copiar? Você não sabe? Você não sabe nem quem é o fabricante direito da Pratidona 12. Pouquíssimas pessoas sabem. E quem sabe fala que é uma coisa e na verdade não é. Porque todo mundo ama falar que o CBD dele é sintético e não é. É isolado. Muito que bem, mas é isolado da planta. Onde? Só que ninguém sabe. Por quê? Porque tem jeitos. E assim, gente, a Pratidona 12 está neste mercado antes de todo mundo na 327 por uma larga margem. Sim. E até hoje, eu sei porque eu conheço bem o pessoal, ninguém conseguiu o COA desses caras. Sim. Copia como? É verdade. Não, tem como copiar, mas não pelo COA. Mas o meu ponto é, você não copia porque ele contratou exclusividade. Hoje, o fabricante dele Dá essa não opção. pode fazer para outra indústria. Sim. Então, assim, aqui no Brasil, ninguém vai fazer a formulação da Prati, e a Prati está bem avançada em 2 estudos, vai conseguir esses estudos, vai pegar esses produtos que estão torando de vender na farmácia e vai. E aí até porque como eu sei que a gente tá falando de empreendedorismo, aí que tá o jogo do negócio. Qualquer um pode fazer o que a Caia faz. Qualquer um pode fazer. Sim, claro. A Caia tá desde 2019 nadando sozinha. Por quê? Porque as pessoas não entendem a metodologia. Que a gente fez um negócio complexo. Sim. Não, o meu dashboard não é pedir via lá e pra Anvisa. Pede lá, se mata. Por favor, Por fica à favor. vontade. Eu tenho um cliente que uma vez falou isso. Tava numa briga, não, porque vocês cobram muito caro, eu mesmo vou pedir pra Anvisa. 6 meses depois ele falou, pô, a Anvisa não me manda. Eu sei, porque não é uma base da Anvisa. Sim. Eu te falei isso 20 vezes, mas você queria acreditar Escutar dessa forma. que eu tava recebendo um Excel, transformando esse Excel num dashboard E e te mandando vendendo pra você. cara. Só que, na verdade, não. Tem um super tratamento. Nossa. Passa por Receita Federal. Eu tenho que Trabalho fazer que todo dá. um ETL dos dados. E aí, é um pouco... Isso eu dou meu parabéns pro meu sócio. Porque eu lembro quando a gente tava, que ele me falava que ele ia fazer. Eu ficava tipo... Pra quê? Solta assim, tá ótimo. Imagina, fala que tem X empresa. E ele, não. Porque sempre vai ser... o como as pessoas vão olhar, e até por isso que até hoje acho que nunca teve um questionamento sério de nenhum dado nosso. Por quê? Porque vai lá tentar fazer igual. Não dá. É verdade. Eu conheço. Não, e não é nem só por isso, é porque eu acho que todo mundo, não importa se a Trima, quando a Elif foi abrir, a gente conversou bastante. Podem ter 70 agências que atendem o mercado de cannabis. Já existem, aliás, algumas outras. Nossa, muitas outras depois que a gente abriu. Você não tem a ver só com o serviço, eu acho. E aí é que tá. Quando a galera fala de empreendedorismo, a gente tem uma coisa pouco americana de ser, e olha, é raro eu falar bem dos Estados Unidos, mas nesse ponto os caras são, que é, qual que é o problema? Qual que é a solução? Qual que é o perfil dos meus clientes para essa solução? Deixa eu trabalhar isso. Eu não tô vendendo qualquer coisa para qualquer um, de qualquer jeito, só porque eu abri um CNPJ e eu preciso me manter vivo. Exato. Porque senão você perde a lógica do porquê você tá fazendo aquilo. Então,
eu sinto que a gente precisa, nessa discussão, uma coisa que a gente tá falando muito é justamente assim, qual era a dor e como cada empresa tá resolvendo. Tentando resolver. E aí vem a questão gostosa, né? Você vê, a gente debateu alguns assuntos, né? E essas trocas traz conhecimento, né? Com certeza. Positivo ou negativo, mas traz conhecimento, maneiras de ver, né? Porque eu acho que nunca é o certo ou o errado. Acho que tem sempre um consenso, né? E quando a gente fala em empreendedorismo, eu acho que tem muito a ver com essa discussão que a gente teve agora, né? Porque empreender não é você comprar um negócio e fazer e acontecer e tal. Não é isso, né? Eu acho que a gente olha assim, por exemplo, pega o mercado de cannabis. Eu trabalhei numa empresa de cannabis antes, né? Depois da indústria farmacêutica. E ali eu sentia várias dores, né? E o empreendedorismo está nisso, né? Eu quis fazer diferente. Eu peguei aquilo e quis trazer para a Gota Pharma algo diferente, que eu realmente não faço com o que eu aprendi ali, né? Com certeza. Porque não é só abrir uma empresa, né? Nossa, não. É cuidar de pessoas, é reter talentos, É cara, desenvolver pessoas. vou dar 2 exemplos para vocês de resiliência. 3. Steve Jobs. A Apple lá atrás só tinha computadores em grandes empresas. Aí chega um cara maluco lá e fala, não, todo mundo tem que ter um computador ou um celular. E fala, não, esse cara é louco, né? Mas ele desenhou um projeto, né? Foi. Cara, ele levou a Apple lá no topo. Esse cara foi um empreendedor, porque ele foi resiliente a tudo que era contra a ideia dele, né? A Google, a mesma coisa, né? Quantos nãos a Google não tomou? Né? Quantos nãos? Pô, investidor, não. Cara, nem sei quantos nãos eu já tomei de investidor. Talvez você, né? Mas aí tá a resiliência, né? E recentemente, também, todo mundo conhece aquela rede WeWork de cowork. Sim. WeWork, né? WeWork. Que é uma rede de cowork mundial. E eu assisti o filme da história deles. Vocês assistiram? Não. Eu não sei o nome agora, depois eu posso passar para vocês. Cara, esse cara, ele não tinha 1 centavo de dólar. Ele não tinha 1 centavo de dólar. Ele tinha um sonho e ele tinha resiliência. Ele só ia nos tops, e apanhava. Aí dava errado ele em outra coisa, mas eu quero aquilo. E apanhava. Bom, aí o work no mundo é o que é hoje. Tá? Por causa de um cara que não tinha 1 centavo de dólar, mas era resiliente. Mas olha a diferença dos 2 exemplos. Você deu 3 exemplos, né? Sim. E aí olha que loucura. Apple, beleza, ele fez uma coisa que não existia. Então é muito diferente. O Google não. Você sabe que o Google não é de ninguém, né? O Google é um grupo de desenvolvedores independentes. Nunca foi de alguém. Sim. Olha que loucura. E olha o tamanho do Google. A Apple é muito grande, muito grande. Mas se eu fosse chutar quem vai ficar por mais tempo, eu chutaria que fica o Google, não a Apple. Se fosse pra matar alguém, matar a Apple, fica a Google. Exato. Hoje em dia o Google, cara... Verdade. Aí você falou da WeWork, que sempre foi um cara que nadou sozinho. Verdade. Qual que é o problema? Tá falindo. No mundo inteiro. Por quê? Porque foi um cara que nunca topou abrir. O Steve Jobs, quem viu o filme, leu o livro, sabe que onde ele quase capotou e não sobreviveu foi quando ele não aceitava a ideia do outro. Quando ele não abria. Então, uma coisa que eu falo muito pra empreendedor, porque chega muito empreendedor na Caia, que tem uma fórmula mágica. Cara, o cara é o próximo... Qual que é o nome do cara do Breaking Bad? Ai, esqueci. É o fórmula químico mágico. Que eu falo, não, Thiago, às vezes a gente se olha no meio de uma reunião e fala, pronto, mais um. Mais um. A gente Cara, falou disso naquela aula que a gente gravou também. Que tem um tipo de extração, não, porque ele chegou num protocolo clínico que nenhum médico Ou que ele nunca... criou um óleo que não existe, que é o melhor óleo, e aí é lá o Full Spectrum, 30 ml. Cara, pelo amor de Deus, gente. Porque se todo empreendedor canábico olhasse para o que a gente falou no começo e falasse como eu faço o melhor pro paciente, como eu desenvolvo o mercado sem ser só para mim, como você ia chegar lá na frente, bicho. Matou. Agora, quer nadar de braçada sozinho?
esse é um mercado que já tem peixe grande. Não. Você vai Eu sempre falo eu sempre falo do Biase, né? Que também foi uma das primeiras pessoas que eu conheci nesse mercado, um grande amigo. Ele fala, cara, tem que dar a mão para atravessar a rua nesse mercado. Tem que dar a mão para atravessar a rua. E eu sinto pelas empresas que ainda não entenderam isso. Passei por algumas, conheço várias. E eu sinto por essas empresas, porque nós somos um mercado de pessoas. Óbvio, sem hipocrisia, cannabis é um mercado que sim dá dinheiro, sim está crescendo. Tá tudo bem ganhar Tá tudo dinheiro bem, fazendo tá bem, tudo viu? certo. É ótimo. Mas eu acredito que os modelos de trabalho dentro desse mercado são... a tendência é muito diferente, porque... Tirando nós que somos loucos, completamente apaixonados pelo tema, as pessoas que estão trabalhando nesse mercado têm um propósito. Você vê que é diferente. A Elif, a gente troca praticamente quase todos os dias, né, Elif? E assim, eu sou inconformado com o que eu tenho, né? Eu acho que hoje eu tenho o mais do mais, né? De verdade, eu sou muito justo em falar. E aí eu começo a pensar, o que eu posso trazer de diferente, meu Deus? Aí eu falo, Elif, olha, o que você acha disso? Aí eu vou no médico, o que você acha disso? Eu estou sempre pesquisando para trazer algo diferente, escuto muitos os médicos, talvez venha alguma coisa diferente, né? Fica aí um Spoiler. né? Mas sabe o que eu acho que falta nesse ramo aqui, com nós empresários? Falta fazer brainstorm. Eu acho que cada um está muito com a sua estratégia escondida. Ninguém precisa escancarar a estratégia. Mas a gente pode trocar uma ideia. Com certeza. A gente pode falar de mercado. Com A gente certeza. pode falar de tendência. Esses dias eu estava no congresso, nesse último congresso do Cannabis Fair, e eu chamei a dona a presidente de uma empresa e falei, cara, você não acha que a gente está com mais do mesmo? Ela falou, nossa, estou pensando isso há muito tempo. Eu falei, vamos conversar? Vamos. Nunca me procurou. Então, mas é aquela coisa, eu sinto isso muito mais, né, na 327, no mercado mais, até 660 também. Mas eu sinto que quando a gente fala de empresas que tendem mais ao uso adulto, a eventos do nosso mercado, é um pouco mais tranquilo. Você vê, tá todo mundo ali junto, pelo menos todo mundo conversa, talvez não tanto, mas conversa. E eu sinto que a gente fica nesses pequenos embates. Eu já discordo. Eu Você que discorda? atendo o mercado mais recreativo. Você discorda? É bem também? falso. Então é isso. É o bem problema é falso. de todos Na os verdade, lados. Não é isso. Então, mas não deveria, Maria. É isso Não, óbvio entendeu? que não. É isso que eu tô colocando, cara. A gente poderia... todo mundo pode não gostar desse cara. Pessoalmente, eu não gosto. Profissionalmente, acho que ele é um cara bom. Roberto Justus. Tá? Eu ouvi uma matéria dele falando assim, olha, o empreendedor, ele fala de resiliência, mas ele fala que todo empresário tem que andar com o empresário. Não é que você vai dispensar outras pessoas. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, todo mundo tem um pouco a aprender com sua estratégia. Você não precisa passar a estratégia, com certeza. a fórmula da Coca. Você não precisa passar, mas você pode aprender, né? E ele fala uma coisa assim, você tem duas situações como empresário. Você pode crescer como empresário e ganhar o seu dinheiro, mas vai ganhar pouco. Ou você pode crescer contratando pessoas muito melhores que você e ganhar muito, né? Eu acho que, isso eu falo desde a indústria farmacêutica, eu acho que a gente tem medo de contratar pessoas melhores que a gente. E é o contrário. A gente tem que contratar pessoas melhores que a gente, que nos desafiem. Porque senão, você lá como CEO da Trima, você como CEO da Caia, eu como CEO da Gota, cara, eu vou achar sempre que eu sou o cara. E eu não sou o cara. Eu preciso de alguém muito melhor que eu. E não tenho nenhum problema com isso, que me desafie. Com certeza. Né? Quantas vezes você trocou ideia comigo e falei, Ricardo, não é por aí? Eu falei, puta, eu não tinha pensado nisso. Mas Você falou isso já sinto que comigo. nós somos pessoas um pouco privilegiadas no sentido das... Eu sinto que eu pelo menos, posso falar por experiência própria, desde o começo da minha carreira nesse mercado, eu fui extremamente privilegiada, sempre tive pessoas excelentes à minha volta, pessoas para trocar. Pô, é o que você falou, quando eu fui abrir a Trima, eu fui conversar com a Maria Eugênia, eu falei, olha, amiga, tô pensando nisso. Ela, pera, nisso tudo. Ela falou, não, você tem que focar, você tem que escolher, o que você vai fazer? É isso, porque a gente quer fazer tudo, né? A gente tem essa coisa. Eu quero fazer
mais do que o meu braço alcança. E aí eu tive essa oportunidade de poder ter pessoas à minha volta que falaram, não, calma, né, talvez não seja bem por aí. Ou talvez seja mais por aqui. Então, eu tive pessoas que estenderam a mão, né? A Trima, eu vejo a Trima como uma agência que é benquista no mercado, que temos, né, boas pessoas à volta. Mas é isso, não dá muito para fugir também das problemáticas que a gente vê acontecendo. Mas eu até, a reflexão que eu ia propor, eu concordo um pouco com o que você está falando. Eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa que a gente faz pouco nesse mercado é uma coisa que, bom, eu venho de uma família, meus 2 pais são empreendedores e meu pai sempre fez parte do grupo de negócios do João Dória, o LEAD. E eu aprendi muito, porque a minha infância inteira, uma vez ao ano, íamos todos para um hotel com todas as famílias de empresários que eram do grupo. E tinha palestra, dinâmicas. Gente, meu pai é paisagista, tá? Não pensem vocês aqui que eu tô falando do CEO de uma empresa, não. Meu pai, como paisagista, fazia parte de um grupo de lideranças e negócios. Por quê? Quem paga cara em jardim? Deixa eu pensar. Gente, quem tem dinheiro. E aí meu pai sempre fala, ele falava assim, se eu quero vender para pessoas com dinheiro, eu tenho que frequentar lugares de pessoas com dinheiro. Então, assim, nesse mercado, muitas vezes o que eu falo que triste é porque as pessoas acham que não dá para conviver. Veja, vamos sair para jantar, vamos sair para trocar uma ideia, vamos fazer networking, vamos ter um coquetel num evento. Você não vê isso em evento de cannabis. Você não vê coquetel de negócios. Isso é uma loucura se você for pensar. No máximo você vê que tem uma área de B2B, uma... E que ninguém fica. Exato. Então, assim, uma porcaria, porque também não é por uma área lá jogada. Não, tem que montar, tem que ter a ativação. Pô, na APAS, eu a vida inteira fiz APAS pela P&G. APAS tem um evento paralelo para os donos de stand. Por quê? Porque daí você não vai falar com os supermercados. É de indústria para indústria. Por mais que eu não tenha relação direta como P&G vendendo fralda com a Seara, talvez eu tenha o que ouvir de uma outra gerente de trade marketing da Seara falando de, sei lá, salsicha, que vai me dar uma ideia pra fralda, nada a ver, mas que conecta de alguma maneira, e que só ouvindo ela falar eu conseguiria ter essa ideia. Gente, é isso aí. Mas isso é networking. O que eu sinto que as pessoas querem nesse mercado às vezes, e que aí eu fico também um pouco tipo, puta, eu sinto muito. Hoje apareceu essa mensagem no nosso Instagram, tá? Hoje. Então eu vou falar também que assim, se liguem, galera, na boa. Oi, tudo bem? Eu sou blá blá blá, tenho X anos, cultivo cannabis há Y anos. Sou o melhor que tem isso. Vim morar na Califórnia, porque aí no Brasil não tinha oportunidades pra mim. Queria pedir uma reunião, porque eu queria validar uma ideia que eu tenho com vocês, pra entender se vocês têm capacidade de me dar essa consultoria. A pessoa tava indo bem. Tava indo bem. Aí já começou a errar. Aí, pô, no final ela vai lá e joga um puta banho de água fria. Porque, filho, se você não acha que eu tenho capacidade de dar uma consultoria, por que você tá vindo falar comigo? Você vem criticar meu trabalho primeiro. Você quer que eu valide a sua ideia pra aí você decidir se eu tenho a capacidade de te dar essa É consultoria. a mesma coisa. Pô, mas como é que eu Acontece vou saber muito que com o a gente trabalho da também. sua agência é bom? Faz aí pra mim um banner. Não, meu filho, entra no meu site, vê os banners que eu já fiz. Gostou? Contrata. Não gostou? Ninguém aqui tá te Pega pedindo, meu por portfólio, favor. tá aqui. Uma coisa é você atender bem. Converso com meus clientes. Isso, pelo tá amor de aqui. Deus. Tem meu site, meu portfólio, meu Instagram, não importa. O que eu fico louca é que eu falo que nesse mercado vem também as pessoas achando... Eu acho que a Caia é disparada a melhor empresa de inteligência de mercado. Mas eu tenho que ter um mínimo de humildade. De se alguém chega pra mim e fala, cara, isso aqui não tá bom, isso aqui tá errado, a gente já teve essa questão. Ou você tem pra negociar, ou você tem disposição pra fazer diferente, ou você só bate duro. Você só bate de frente. Isso uma hora não dá, a pessoa espana. A forma de falar muda, né? Porque assim, eu não tive embates com a Maria Eugênia. Eu tive troca de ideia, falando, olha, eu acho que isso aqui poderia ser assim, assim, assado. Algumas coisas ela catou, outras coisas não, porque não cabe. Sim. Né? E tudo normal, bem. é normal. Eu já falei pra porque você, as pessoas não conseguem ter essa troca. Eu acho que isso aqui não cabe. Elif, ok. Algumas coisas acatou e vice-versa. Vocês me falaram também. Sim. Mas isso que é o bonito do negócio. Só que as indústrias de cannabis, fora, assim, propriamente dita, as white label, as private label, enfim, elas deveriam ter essa conversa. E elas não têm. E é isso que eu sinto falta. Eu tenho, para falar que eu nunca fui convidado, eu tenho uma empresa
grande que eu fui convidado para conhecer o Parque Fabril dela. Que legal, cara. O cara quer trocar. É legal isso aí. Agora, meu, isso aí eu contei no dedo de uma mão. Né? Parece que todo mundo com medo. Pô, a gente está no momento, principalmente. Eu vou até chegar nessa pergunta para você, Maria Eugênia. Da 660 e 327, cara, que a gente está discutindo um medo, uma maneira de sobreviver. Sim. Né? E se a gente não se juntar, cara, a Anvisa vai falar assim, meu, quem são vocês? Você fala uma coisa, você fala outra, eu falo outra, e aí? O que acontece? Né? Mas aí, antes de você me perguntar, eu já vou te falar, você tá fazendo certo, você tá no ICR, não tá? Tô no ICR. Então aí é que tá. Por isso que quando algumas pessoas vieram me falar, eu vou fazer um movimento assim, e aí me falaram quem ia liderar o movimento, o que o movimento ia brigar, eu falei, quê? Mas, Assim? isso aqui já isso daqui já foi dado não. A gente tá pra tomar outro não. Você tá querendo resgatar o não anterior, aí a gente vai tomar o ban do século, não é nem tio Mark que vai banir Cara, nós. eu lembro que quando criou o ICR, tinha 2 grupos. O grupo que criou o ICR, do qual eu faço parte com muito orgulho, e o grupo que já tinha tomado pau outras vezes, cara, e separados. E você não tá entendendo. Que quando eu tava indicando os meus clientes pro ICR, porque me ligar. O que eu achei legal, e aí por isso que eu te falo, eu entendo que talvez pra você, que você tá num lugar de dono de empresa na 660, que é muito específico. Não chega pra você essa mão estendida mesmo. Por isso que talvez pra gente, que trabalha com serviços, a gente tem um pouco outro sentimento. Porque talvez pra gente chegue mais. Porque, pô, a galera do ICR me ligou baixinho. Tinha nem ICR, tinha nem nome, tinha diretoria. Oi, tudo bem? Você é especialista nesse mercado, você tá vendo muita coisa. Queria te contar uma coisa que a gente tá pensando em fazer e a gente vai querer trazer vocês juntos, mas assim, a gente nem fez. Você tem 20 minutos no telefone pra falar comigo? Já muda o jogo. Muda, na A hora. pessoa te pede 20 minutos no telefone pra te contar uma coisa que ela acha que pode ser legal, você já fala, gostoso. Quero escutar. Quero escutar, porque é gostoso. Ó aqui, ó, tá dando antes de fazer, não tá vindo cheio de certeza, Já não me verdades pediu absolutas. nada. Tá me pedindo validação de nada, deixa eu ouvir. Contaram a ideia, eu dei umas aparadas, porque tinha algumas coisas iniciais que eu não concordava. Legal, você ajuda, gente? Você hoje é a pessoa que tem o maior número de empresas embaixo do seu guarda-chuva. Sim. Ajudo. Tá bom, mas assim, então eu preciso acreditar na proposta. Então vocês vão me mandar a proposta que eu não vou encaminhar um PDF sem ter lido, falado, visto se esse preço é justo. Alterado. Vou dar meus pitacos, porque se você quiser que porque eu tô dando a minha estrelinha dourada junto. Seu nome. Tô pondo meu nome. Então, assim, eu quero ver o que eu tô dando. Pô, ouviram, mudaram, fizeram um contrato com a gente de MOU, NDA. Ó a história. Pô, eu fiz com gosto a ligação para os meus clientes quando foi. E até hoje eu acredito, porque eu acho que se for pra gente brigar pela 660, que você tava falando de não ter esse espaço, eu ia te falar do ICR, que você acabou falando de alguma coisa antes. Por quê? Eu acho que é o primeiro movimento. Sim. E é um movimento que eu acho muito interessante quando eles me contaram, porque eles falaram, e veja, agora a gente tá só com a turma do 660, porque tá rolando esse momento. Mas a ideia não é ficar só com o 660. O ideal é que esse grupo tenha 327 associação. Sem dúvida. É que agora não tem como, porque a gente não consegue comprar a briga de todo mundo junto. Exatamente. Mas o ideal não é que a Sindus Pharma brigue pela 327, o ICR pela 660 e a FACT pelas associações. Não, porque aí a gente não tem força com ninguém. Nem com o governo, nem com... Visa, nem não tem. Então, assim, agora eu sinto... Vamos ver, né, gente? Foi essa batinada agora, literalmente 2 horas atrás eu recebi a notícia que o último diretor foi eleito. Acabou de ser composta a nova diretoria da Anvisa. A gente estava com uma diretoria, para quem não sabe, e eu vou falar muito rápido porque é muito chato esse assunto, é para ter 5 diretores, estava com 3, 2 suplentes, ocupando 2 cadeiras. Tipo, caos. Caos. Não foram escolhidos, não foram votados, estavam ocupando 2 cadeiras de gerências totalmente diferentes. Tava horrível. Pô, um deles quase matou a 660 numa reunião de diretoria colegiada. Não acabou com a 660, porque como é 3 e os outros 2 deram não, não acabou. Porque se um dos outros 2 diretores Tinha acabado. a 660. A gente não tava nem tendo essa conversa agora. A gente não tava tendo essa conversa, sabe? Porque a minha empresa talvez não exista, a sua também não. A minha muito menos. A sua muito menos. Então, assim, porra. Aí eu fico assim, olha como as coisas, e eu nem sou essa pessoa da energia, do nada, mas tem uma ordem. Não adianta querer também, por isso que eu falo, muita gente, mas é um absurdo a Anvisa tratar cannabis assim, pô, gente,
A Anvisa tá tratando de cannabis. Tá achando bom, não? Tá achando ruim? Porque deixa eu te falar, lá em 2015, quando eu precisava conseguir óleo pra minha irmã, não tinha Anvisa. Não tinha 327, 660 não estava configurada desse jeito, tinham 2 CNPJs que Mercado demoravam paralelo, 3 né? meses para entregar. Eu dependia de mercado paralelo, que eu não tinha COA. Era Coa? coa? Vai coar o quê, né? Coa o quê? As pessoas estão, mas pô, isso faz 10 anos. E aí eu fico, que Bitcoin, que surgiu em 2003, e agora todo mundo acha o máximo. Vocês estão achando que foi 22 anos. Isso O foi cara Bitcoin, amiga. A gente tá falando de regulamentação no Brasil. Nem Pelo amor de tem. Deus, até esses dias atrás, as mulheres não podiam fazer laqueadura sem Exatamente. autorização do marido. Verdade. Foi aprovado agora, Verdade, gente. é. Exatamente. Pleno 2, assim, não tem como. Eu acho que a gente tá muito ansioso. Eu falo, a galera briga por umas coisas, as próprias E associações. eu entendo a ansiedade, Eu tá? também. Mas assim, eu entendo a ansiedade. A gente não tá falando aqui de diversas problemáticas que a gente tem no nosso mercado de reparação histórica, de encarceramento em massa, de guerra às drogas. Então, assim, eu entendo, nós entendemos essas questões, mas se você falar única e exclusivamente do ponto de vista de regulamentação, as coisas estão... 10 anos não é nada, gente. Nada. 10 anos não é nada. Para um país igual ao que a gente vive, não é nada. Então, assim, Mas olha, gente... é complexo. Desculpa te cortar, Elif. Acho que, como a Maria falou, ela começou desde o início do ICR. E eu também fui convidado pelo Dr. Navarro num evento da Sechá, se não me engano, ano passado, que você estava lá, você palestrou. E ali surgiu um embrião, né? Não tinha ICR, não tinha nada, mas surgiu um embrião, a gente precisa fazer isso, aquilo, tal. E muitas empresas ali foram contactadas. E muitas empresas falaram, tô dentro. Não, vamos embora, tô dentro. Cadê? Não tá dentro. Tá fora. E isso, particularmente, eu como empresário, e dizendo assim, cara, a gente precisa conversar, nós precisamos nos juntar, vamos trocar uma ideia. E não tem todo mundo, hoje tem acho que 17 integrantes, 17 empresas de cannabis da 660, né? É 17 isso? Na 660 no ICR, cara, é muito pouco. Fazem muito 68% do mercado. É tão pouco assim? Tudo bem, faz 68% do mercado, mas muita coisa. vai ter muita gente, e é natural, que vai levar, né, vai colher o fruto de quem está trabalhando. Mas sempre vão ter Normal. essas Mas pessoas. no curto prazo, Ricardo, porque aí é que eu te falo. Isso é uma coisa legal da gente estar discutindo, porque eu vou pegar um outro exemplo que talvez para a Elif ela veja também. Cara, vamos pensar na Sindus Pharma. Então vamos pensar no órgão mais, com boas aspas, careta nesse sentido, Sindicato de Indústrias Farmacêuticas. Não tá todas as indústrias, certo? Ele briga pelo setor. O que acontece quando você tá na patota do Sindus Pharma? Você sabe de coisa que as outras não sabem. Sim. O diretor da Sindus Pharma, que é um cara influente, que é chamado para evento, que é chamado para reunião, vai falar. Vai ver quem ganha licitação no Brasil. E me diga se uma das top 5 empresas não é do Sindus Pharma. E eu não tô te falando só de gente gigante, não, tá? Tô te falando de gente média, que é do sindicato e é um dos top 5 provedores de judicialização do país de medicamentos diversos. Então, assim, quando a gente olha, e por isso que eu falo, quem tá entrando pra falar com cannabis precisa respirar fundo. Eu concordo com ele, eu entendo a ansiedade. Mas é no long run que a gente fala. Não é para ganhar dinheiro no curto prazo. Sim. Porque se você entrar para ganhar dinheiro no curto prazo, Esquece. vira traficante, que é mais fácil. É. Sério, é mais rápido, é mais fácil. Você enterra dinheiro, depois de 5 anos você se aposenta. Porque em 5 anos com cannabis tem chance de você nascer, morrer, ter que renascer, morrer de novo e fazer pela terceira vez. E quem sabe na terceira você fica. Dá certo. Entendeu? É muito Porque- difícil, as pessoas não... E outra coisa, quando a gente fala de 68% do mercado, que é a minha briga, por exemplo, do porquê que a gente quer os outros, porque quem faz o restante não tem papel aqui no Brasil. Então você quer uma empresa que tá lá brigando no seu grupo e não emprega um ser humaninho aqui no Brasil, eu tô te falando assim, de uma agência de
contratar uma agência de marketing brasileira. Uhum. Não, são empresas estrangeiras que revendem no Brasil através de canais digitais Uhum. e que não estão nem aí se o Brasil vai ser 327, 660, associação ou qualquer Eles estão outra lá, coisa. eles pegam um post, jogam no chat, transformam em português e posta. Sim. Então, assim, eu tenho muito pra mim que a briga tá com as pessoas. Tá faltando alguns que poderiam, tá? Eu tô com você. E mesmo assim eu falo, a conta vem. É. Porque é a mesma coisa de quem não apoiou o anuário da Caia no começo. Agora é o dobro do preço. O que eu falo Sem desses quem não desses chora. alguns, são alguns grandes, né? Eu Então, sei. assim, não são todos. Enfim, tem aquele cara que não emprega ninguém. Mas tem 3, 4 ali grandes que estão faltando. Sim. Né? E sabiam. E no dia lá, falaram, não, eu tô dentro. E eles não Ah, estão cara, dentro. mas tudo bem. não tem como Eu acho que não você dá- esperar esse 100%, o mundo sabe? de Bob, né? É. Não dá. Não, e tem dá o gente mundo de Bob. pequena, por exemplo, Que representa mais do que... e que mesmo grande, eu não critico, sabe por quê? Eu vou ser bem sincera. Uhum. Eu não sei qual que é a estratégia. É, Esse cara vai ficar numa 660 mudada? sim. A gente sabe o que ele vai fazer? Será que pra ele talvez não faça sentido? Porque independente do que for rolar, a estratégia Pra não ele é tá- esse. Ou pra ele tá tudo bem? E a gente tá aqui... Gente, a gente tá falando de 327, 660 e associação com literalmente a Anvisa pra soltar uma minuta de plantio no país para uso farmacêutico. Uhum. E que vai mudar a 327, E a a 660 E as associações? Com certeza, as Exato. associações. Então, com assim, certeza. sei lá o que vai vir. A galera de lá não sabe, gente, estava pronto o texto. Uhum. Estava pronto. E aí veio o ativismo. Brigar na porcaria do 0,3%, falando que é impossível. Sendo que a África planta 0,3%. Parem com esse papo de que o país é tropical, pelo amor de Deus. Vocês não querem 0,3% porque a gente quer bater que o THC é medicinal? Eu tô junto. Mas não dessa forma. Mas não falar que não dá pra Não fazer. dessa Aí forma. tá todo mundo nos Estados Unidos, É um tiro no no Canadá. pé. É um tiro no pé. Uhum. Porque aí veio o associativismo, berrar com a Anvisa. E aí sabe o que a gente não tem? Um marco regulatório. Exatamente. Não era melhor ter com 0,3? Começar com cânhamo? Sim. Brigar pro cânhamo ser industrial e não só para uso farmacêutico? Exato. Tentar tirar do controlado produto que não precisa ser controlado, produto tópico, produto de alimentação, produto de suplementação, cosmético, Isolado, tudo. Uhum. isolado. Mas não. Aí briga, aí a Anvisa deu pra trás, não votou a minuta, não vai reescrever. Com certeza. Entraram 3 novos diretores que a gente não sabe como pensam sobre o assunto É verdade. e que não vão estar nem aí pro ativismo, Aham. porque quem tomou paulada foram os Foi- outros. Exatamente. E aí, sabe o que vai acontecer? Agora a gente não sabe. Até lá. O que as pessoas não sabem, que aí é o tribunal da internet, né? Uhum. Que eu detesto, porque eu falo, tem coisa que é ótima que existe o tribunal da internet. Muita coisa a gente tá conseguindo avançar na pauta por conta Por do conta tribunal da disso. internet. Uhum. Só que muita coisa tá regredindo, parece. Porque é isso. Caiu na mão de um grupo ou de outro, seja ele mais alinhado a qualquer um dos lados, porque aqui não tem nem a ver com alinhamento político, Uhum. e sim com alinhamento de ideais. Sim. Você vai pra uma coisa que você não sabe quem tá trabalhando por trás. Uhum. Pô, o que eu fiz de reunião com o Ministério da Agricultura? Sério, pra você ver o negócio sendo rasgado. Imagina. E aí você fala, putz, grila, o que vem agora? Porque sabe o que pode vir? Nada. Pode Pode. vir que nem ia Absolutamente fazer a nada. Anvisa em 2019. Ah, é? Vocês estão achando ruim? Então tá bom. Então agora é indoor, no carro forte que vocês vão transportar, uma câmera a cada 3 metros quadrados de De sala, plantio. digital pra entrar Aham. e vai ter licença controlada. Aí eu quero ver se ia ser tão ruim, porque vai continuar com 0,3% de THC. Exatamente. Então eu não sei se a gente tá também... Porque, por exemplo, nesse caso, diversos grupos se juntaram para se manifestar contrários ao 0,3. Sim. Grupos fortes. Sim. Grupos de pessoas que fazem network. Sim. Grupo de empresas que estão juntas. Aham. Só que por quê? Estão ali, né? Eu, meu umbigo e o mundo. Exato. Não tem uma coisa boa para a sociedade. Porque o que era bom para a sociedade? A gente avançar com a pauta. A Exatamente. Anvisa tá desde 2019 tentando tirar do papel E alguma coisa agora- pra gente plantar maconha no Brasil. Agora, em 2025. Agora, em 2025, a STJ foi lá e mandou. Falou, Vocês tá todo têm mundo dias obrigado. Vocês têm, obrigados. eu quero que É seja... tal dia. Aí todo mundo, né, começa. Os advogados,
os grupos, a gente, vamos tentar, marca a reunião, vai pra Brasília, fala com o especialista, fala com o ex-diretor. Mas aí o tribunal da internet, que não sabe de nada disso que tá rolando, que a maioria dessas pessoas ouviu o tribunal do STJ e falou, setembro eu vejo, hein? Legal, vamos lá ver o que vai acontecer. E não sabem, mas por quê? Porque não estão nem aí. Então também o que acontece pra mim hoje é uma sociedade de empreendedores que não quer o bem do mercado. E não querem se informar. Não querem se informar. Eu acho que todo mundo que trabalha nesse mercado deveria ter o interesse, pelo menos, de ir atrás de informações que estão disponíveis. Sim. Estão disponíveis. Se você falar com as pessoas, se você tiver o tempo de entrar na internet, sabe, pesquisar, ver o que está acontecendo, conversar com algumas pessoas do mercado que tem mais expertise, você vai ter esse acesso. E aí eu acho que isso é muito importante. A gente está falando de empreendedorismo e mudou de assunto, né, um pouco. Não, mas é legal. Mas é sobre empreendedorismo isso, porque quem vai querer empreender nesse mercado ou vai se importante. informar, ou tá chegando 10 anos depois de algumas pessoas, viu, galera? Não se porque esqueçam disso. A gente Exato. sempre fala isso. No curso que a gente gravou da Caia, a gente falou disso também. A gente falou, cara, o mercado precisa de bons profissionais. Nosso mercado carece de bons profissionais de várias áreas. Venham. Mas venham sabendo que você precisa estudar. Você precisa ir atrás de informação. Você precisa chegar minimamente preparado. Porque é um mercado ainda muito mal regulamentado, nada regulamentado da forma que deveria ser. Então, olha as discussões que a gente está tendo agora, em pleno 2025. Sim. Desde 2019, tentando fazer passar essa pauta, para agora a gente ser surpreendido com esse tipo de atitude que está acontecendo. Então, assim, empreendedores da cena, que querem entrar para a cena, venham, mas venham conscientes e venham preparados. E mais que isso, peçam emprego antes de empreender, talvez. O movimento que Com o Ricardo certeza. fez, a comentário do Ricardo ali, que eu não sei se vocês pegaram, mas eu vou voltar nele, vou bater, porque ele foi muito bem feito, que é, ele foi trabalhar numa empresa, sentiu várias dores, falou, conseguiria resolver isso daqui melhor do que o que essa diretoria, esse quadro societário tá me permitindo fazer. Então agora, tendo uma dor a ser solucionada, tendo pensado aqui com os meus botões um pouquinho, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Agora eu vou trabalhar com isso. Porque, gente, pra quem nunca empreendeu, saibam, nunca mais vocês vão dormir tranquilos. É verdade. Não é Nossa verdade? Senhora. Verdade. Pagar salário não é a coisa que deixa vocês mais sem dormir. Meu Deus Sim. do céu. Vai chegando ali já ao final do mês e já tô pensando no dia 10. Por quê? Porque você vai tirar do seu, talvez. E eu lembro do meu pai é empreendedor. E quando eu falei meu pai que eu ia abrir minha própria empresa, meu pai falou, não faça isso. Eu falei, pai... Ele falou, não, você sabe o que é ser proprietário? Eu falei, não. Ele falou, é ser seu próprio otário. Você mesmo tomou decisão de fazer uma coisa que você nunca mais vai ficar em paz. A gente tava, antes de começar o podcast, eu contando que eu tô pra tirar férias, e eu tô mais preocupada em tirar 5 férias. dias. 5 dias, tá? 5 dias, tá, minhas férias? Do que as minhas férias vão me permitir relaxar. Mas eu preciso, é obrigatório. Depois de 5 anos eu preciso tirar férias. Mas por que eu tô falando isso? Porque olha que importante. Ele fez a mesma coisa. A louca aqui fui eu, tá, gente? Mas em minha defesa... Não, mas você já tinha um bom tempo de conhecimento de mercado. E eu não tinha onde trabalhar. Na época que a gente foi abrir a Caia, não tinha muito lugar pra pedir emprego, tá, gente? Então, assim, vou só me tirar um pouco dessa. Mas por quê? Porque nessas você vê um monte de coisa errada que você não gosta. Nossa. Você pega um monte de mania de dono de empresa, porque tá aqui os 3 bonitões falando, pra quem trabalha pra gente, olha pra gente e fala, ih, aqui, esse daqui parece uma porta de tão dura. Nossa. Eu tento falar e não passo. Mas por quê? Porque agora eu já tenho minhas manias, eu já tenho meus jeitos, cada um de nós. Sim. Então você que tá começando, principalmente se você é jovem, vai pedir emprego É verdade. primeiro. Vai sentir a dor. E vai ver o que você é bom. Às vezes são top designer. Não, com certeza. Gente, eu sou advogada. Eu entrei Verdade. nesse mercado pelo jurídico. E depois que eu estava fazendo jurídico, eu fui fazer outras coisas porque foi me dada a oportunidade, porque eu sempre fui maluca, né? Então eu falei, bom, mais do que o jurídico, quero marketing, fiz novos negócios, fiz educação, fiz eventos, fiz tudo. Depois de 4 anos nesse mercado, passando por várias áreas, eu falei, não, cara, agora eu identifiquei as questões, falei, no nosso mercado de cannabis a gente tem muitas empresas, muitos produtos, muitas propostas diferentes e ninguém consegue aparecer. Ninguém consegue mostrar que está aqui, ninguém consegue fazer o marketing, porque não entende, ou às vezes realmente não tem um time especializado para isso. E aí, depois de 4 anos, eu falei, não, cara, agora eu tenho tudo que eu preciso. Tenho a expertise, eu tenho as dores e eu tenho a condição. E aí eu fui lá e abri a Trima. Mas assim,
eu acho que é muito importante isso que você comentou. Quem tá entrando, peça emprego. Não tem forma melhor de aprender. E, cara, assim, tem que ser pessoa para aguentar a pressão mesmo. Cara, isso aqui, olha, eu vou falar uma coisa feia, mas é pra gente foda, cara. E se Porque, meu, se não for foda, não segura a pressão. Porque se você, que nem a Maria falou, cara, você tem um funcionário para pagar amanhã. Você não tá pagando um funcionário, você tá pagando a família dele. O sustento da família Nossa, isso dele. deixa Nossa, qualquer um isso- sem dormir, Sem cara. dormir fácil. Nossa senhora, Fácil. como isso tira o sono. E aquilo que vocês falaram, eu não sei qual de vocês falaram, mas saiu o comentário aqui. Pô, o resultado não é imediato, cara. Não. A Nubank, ela foi fundada em 2013. Ela foi ter resultado positivo. Ela viveu no vermelho até 2021. Fintech, hein? Bem mais fácil de conseguir investidor do que cannabis medicinal. Deixa eu É contar pra importante vocês. lembrar. Pois é. E ainda assim demorou o E que demorou. pra cá 9, 8 anos. Vocês estão achando que cannabis é Quem 15 somos anos nós no na vermelho? fila do pão, gente? Pelo amor de Deus. Então tem que ter, ó, casca, velho. E olha como mudou, porque olha que louco. A gente tava discutindo isso ontem com um investidor. Antigamente, a gente aqui começou as empresas na época que bastava você ter um PPT com uma boa ideia. E você tinha assim, dinheiro. Você conseguia. Meio milhão, Meio milhão. 1 milhão, 2 milhões. Fintech, 10 milhões. Porque é fintech. Tá, pode. Hoje mudou a lógica. A gente está num país com taxa Selic a 15%. Nem vou entrar em méritos de discussão, pelo amor de Deus, que isso aqui não é... Não, é porque senão começa se tá certo ou tá errado. Só que hoje, se eu tivesse 100 milhões de reais rendendo 15% ao mês, com risco praticamente nulo no banco, a chance de eu dar 1 milhão dos meus 100 milhões Mas é zero. zero. É. Não, eu É te zero. garanto, É zero. é zero. É zero, é verdade. É zero. Sabe por quê? Que legal que você teve uma boa ideia. Começa aí. Começa aí. Daqui a 6 meses eu vejo seus Qual a números. ideia? E aí eu vejo. Fica aí sem ganhar salário. Não tá querendo ter uma ideia? Isso Não é aí. tão boa a sua ideia? Por que você mesmo não acredita na sua ideia? Por que você não fica sem salário 6 meses? Então, assim, é duro, gente, porque mudou a lógica do jogo e tá certo. Porque nós aqui que vivemos o Rappi, o iFood, o Uber, essas sobreviveram. Mas quando o iFood surgiu, veio Uber Eats, Groomer, Zazazaba, a outra tá chegando agora, 99 entregas, a iFood já processou 99 entregas, que eu li isso outro dia. Não começou, tá? O 99 não começou a fazer delivery de comida. O iFood já tá processando. E o processo é tão grande que pode ser que a 99 não consiga começar o negócio de entrega. Aí você fala, puta, a 99. Deixa eu falar pra vocês. Vocês estão entendendo que esse povo tá cheio de dinheiro. Eles... Então, assim, já não é mais o mesmo mercado de empreendedorismo. Por isso que eu acho que a questão de... Eu tenho um conselheiro, né, Caia, que ele fala uma coisa que é muito legal. Que ele fala assim, qual é teu pé de meia? E você fala, como assim? Meu dinheiro guardado? Ele, não. Qual é teu pé de meia? Qual que era o conceito de pé de meia? Não era guardar dinheiro. Cadê o dinheiro da emergência? Deu ruim. Não adianta você estar guardando pra conquistas, sonhos, ou aquele dinheiro que você pretende nunca mexer até você se aposentar. Não, cadê o dinheiro do deu ruim? Se você, como pessoa física, não aprendeu isso ainda, saiba que numa empresa é isso. Eu falei do meu pai. O meu pai a vida inteira me falou. Até eu ter caixa pra falir, eu não posso falir. E eu não posso contratar ninguém. Eu não posso tirar Prolabore. Não posso nada. Por quê? Porque eu tenho que ter dinheiro pra falir. Prolabore? Que Não. isso? Que isso exatamente, Eu não gente? conheço, tá no Você conhece dicionário? Prolabore? Tá no dicionário isso aí? É a última coisa. Bom, enfim, gente, eu acho que foi assim, um papo muito bacana. Eu acho que existem profissionais ainda, donos de empresa, que estão tentando aí vender a mágica da prosperidade, né? Dando curso, imersão de um dia e fala para o médico assim, ó, se você fizer a imersão de um dia, você vai dobrar a sua consulta. No meu conceito, cara, o valor da sua consulta, no meu conceito, cara, é o contrário. Você tem que diminuir o valor da tua consulta. E nós, indústrias farmacêuticas aqui, de 660, 327, tem que baixar o custo. Porque a gente precisa ter acesso, a população precisa ter acesso. Acesso, cara. Então não adianta eu pagar R$1.000 numa consulta, R$2.000 numa consulta, se eu não vou ter 300 para comprar um produto.
Então, assim, eu fico abismado com o que eu vejo na internet ainda hoje. Cara, eu não acredito que eu escuto isso, mas eu escuto porque está lá, né? Mas é a mesma coisa, Eli, se você falasse para mim, ô, Ricardo, eu vou fazer essa logo aqui diferente, ó, porque se eu fizer diferente, você vai vender amanhã 500 mil a mais. É isso, é a mesma coisa. O cara que oferece o curso primeiro que não existe especialista em cannabis, né? Existe o cara que não, tem um termo, preparado para cannabis. Pô, coloca lá, olha, você vai fazer imersão de um dia, tá? Você vai sair dessa imersão, no dia seguinte, se a sua consulta é 200, vai ver lá em 400. Pelo amor de Deus. Isso não existe. Isso não existe, mas tá. Mas tá lá no Instagram. Ah, tem muita coisa acontecendo, né? Deus, Tem muita coisa. Até aí tem biquíni de R$19 a peça. Exatamente, Não sei o que acontece nesse biquíni na hora que você põe ele vai pro mar, mas assim, existe. Existe. Exato. Mas assim, gente, foi muito legal esse bate-papo com vocês. Se pra gente terminar, eu queria que a Maria Eugênia, resumidamente, falasse o que ela entende de empreendedorismo, como é que é a tua empresa e o que é o Kaiadoc hoje. Tá bom. Bom, gente, olha, o que eu entendo de empreendedorismo e o que eu vejo também dentro da nossa empresa é que você precisa ter, que nem a gente falou, uma dor e uma solução. Mas mais do que isso, você tem que ter uma proposta de valor na sua solução. Você tem que se diferenciar. Ah, Maria, mas eu não tenho como ter uma fábrica própria nos Estados Unidos. Hã? E quem falou disso? Produto pode ser o mesmo, gente. O paracetamol que a gente estava falando era o mesmo em todo lugar. Vem IFA da mesma indústria. Qual que é o diferencial? Como você aborda o médico? Como que é o acompanhamento terapêutico com o paciente? Como que é, eventualmente, até a parte de remuneração dentro da tua própria empresa, porque isso faz as pessoas ficarem mais ou não. E aí, por exemplo, a gente precisava que o mercado crescesse. E aí a gente falou, tá bom, o que a gente, então, pode fazer de graça para o mercado, para ajudar ele a crescer, para eu ter mais cliente me pagando no fim do mês. Então, a gente criou uma plataforma, que é para profissionais da saúde, que tem todos os produtos do mercado, 327-660, e associações com COA. Porque quem não tem COA não entra, porque se você não tem COA, desculpa, você não devia nem estar brincando esse joguinho aqui que a gente tá falando. E onde os médicos podem prescrever de graça por lá. Então você entra, você se cadastra, é de graça. Você vai ter uma MEMED, um receituário digital com certificação, com todos os produtos. Sai a receita, você manda por WhatsApp para o seu paciente. Por quê? Para vocês pararem de ter medo. Você que é profissional da saúde, quer ser prescritor, não tenha medo. Não tenha medo. Lá você aprende, você vê vídeo, você tem curso. Por exemplo, a Gota vai colocar um conteúdo super legal para odontologia lá dentro, porque ainda é uma área carente. Então, assim, para as marcas, fica o meu convite, eduquem gratuitamente os médicos, ganha dinheiro de outro jeito. Sério, vender curso para médico como marca é uma loucura para mim. Aí quem tem só coisa de educação, muito que bem. Agora, como marca, cobrar a educação do médico, que é teu asset, eu acho um absurdo. E para os prescritores, tenta prescrever. Aí tenta mais um pouquinho. Aí aumenta um pouquinho a dose. 3 gotas é pouco. Subdosagem, pô, a culpa não é do CBD, a culpa é tua. Que não lê o mínimo da literatura pra saber que é 10. E no final a gente fica com pacientes que não veem a diferença na cannabis e ainda se tornam contrários. Falam, não, eu tomei e não funcionou. Eu tomei e não deu certo. Eu falei isso, vou repetir porque eu falei isso no podcast passado. E a Maria Eugênia falou que o médico da sua irmã, posso falar que é a sua irmã? Pode. Da irmã dela, falou assim, não, se não funcionar eu tento a cannabis. Só que a gente tem profissional hoje que fala assim, eu vou tentar com outros produtos, se não funcionar eu tento a cannabis. Mas esse cara sabe que a cannabis vai funcionar. Sim. Ele deveria inverter o mas fluxo, é porque a gente tem, na nossa sociedade, a cannabis sempre foi tratada como a última opção, né? Sim, Exatamente. mas deveria ser a primeira. Deveria ser. Economizaria, sim. era mais qualidade de vida para o paciente, menos custo, né? Mais assertividade para o médico. Então, assim, infelizmente. Elife? Não, a mensagem que eu deixo, né, para os empreendedores, enfim, as minhas ideias são muito parecidas com a da Maria Eugênia em termos de empreendedorismo, mas eu queria reforçar aqui para quem está assistindo e quem tem vontade de adentrar esse mercado, que se informe. Venha pedir trabalho, igual a Maria Eugênia falou. Venha pedir 20 minutos do nosso tempo, né? A gente se colocou de uma forma... A gente adora receber ligação, perguntas, pessoas interessadas para saberem do nosso trabalho. A gente adora falar sobre o tema. Mas venham
já preparados para uma conversa, sabe? Minimamente preparados para esse mercado, porque o mercado realmente carece de bons profissionais, de várias áreas. A gente sente falta, eu sinto falta. Nossa, pra caramba. E assim, na Trima, pelo menos, a gente tem o costume que a nossa equipe é 100% do mercado especializado. Então, assim, até hoje a gente não contratou ninguém que não fosse, né? Então, assim, por conta disso, por ser um mercado complexo. Então, assim, é um mercado, apesar de todas as problemáticas, é um mercado foda, perdão da palavra. A gente se diverte, sim, em muitos momentos. A gente ama o que a gente faz, mas a gente tem um propósito. E às vezes chora também, né? Muito. Chora, às vezes chora mais do que ri. Sim. Essa é a verdade. Principalmente quando a gente fala de empreendedorismo e de ser CEO de uma empresa. Exato. É diferente de você trabalhar numa startup. Exato. Mas assim, venham. É um mercado que carece de gente, mas venham com um propósito. Também acho. Eu sinto que é isso. Tenha um propósito para entrar nesse mercado. Porque se for só pelo dinheiro, talvez você se decepcione um pouco. Ou vem com fôlego pra esperar um pouquinho, testar Não, mais exato. tempo. E pra quem é profissional da saúde, conheçam empresas tipo a Gota. Isso aqui que a Gota tá fazendo é muito legal. Sim. Porque se você for pensar, tá cheio de gente que paga podcast, que cobra pra você ver 1 hora de aula. Eu acho que eu sou fã de quem... Eu falo, né? O anuário é gratuito e eu justamente cobro das marcas que elas patrocinem, porque eu falo, não dá pra dar informação de graça e ninguém bancar. Então, assim, pro profissional da saúde que tá vendo uma marca fazer coisa legal, participar Faz de um toda a curso, diferença. viu o podcast, chama o representante dessa marca, pô. Deixa ele lá te visitar, mostrar o que ela tem. Várias vezes é essa marca que vai te ajudar a começar a sua vida. E se ela não for a marca, é que no caso a Gota tem um portfólio bem extenso que dá pra vocês ficarem só com Gota. Mas, pô, eu já vi representante falar, pô, eu não tenho esse produto, mas então eu vou te indicar uma outra que eu sei que é legal e que tem o produto no portfólio que eu não tenho. Exato. Isso na indústria farmacêutica vocês não veem, tá? Exato. Vocês vão tomar Rivotril se ela não tiver outra coisa pra te dar. Exato. Não, sem dúvida. Mas, gente, assim, como empreendedorismo, eu tenho duas vertentes, tá? Eu venho de uma situação, né, de infância muito difícil, né? E quando a minha mãe se viu tendo que trabalhar, e eu entrei na indústria farmacêutica sem saber o que era ser um propagandista, não sabia nada mesmo, não sabia. E eu fui me desenvolvendo ali e tal, aprendendo, crescendo, fui passando por diversas áreas, fui representante, fui gerente comercial, trabalhei no marketing, trabalhei um pouquinho em produtividade de força de vendas, trabalhei no RH. Então, assim, eu tenho um pouco de conhecimento de tudo, mas, na verdade, eu não sei nada, né? E toda vez que eu tinha uma promoção lateral, minha mãe falava assim, você virou gerente? Né? Na cabeça dela, eu tinha que ser gerente, porque eu não sei, né? Mas ela, sei lá, era o sonho dela, né? E outra promoção lateral, você virou gerente? Tá. Não, mãe, não virei gerente. Mas, enfim. Eu buscava isso, e eu empreendi nisso, e eu insisti nisso, e eu sofri para chegar lá, né? E quando a minha mãe faleceu em 2018, e eu pude pensar, né, e dizer para ela em pensamento, mãe, obrigado por ter me cobrado, mas eu consegui te entregar. Virei gerente. E outro propósito, depois a minha vida continuou na indústria farmacêutica, entendendo muitas coisas boas e muitas coisas ruins, até que em 2019 foi a última indústria que eu trabalhei, e aí eu fui trabalhar numa empresa de cannabis, né? Mercado novo para mim, também não sabia nada, e comecei a entender as minhas dores, as coisas que não eram legais ali e tal, e falar assim, e tentei mudar e pensei não consegui. Falei, quer saber, cara, se eu tenho que mudar, eu tenho que sair e eu mudar. E aí foi meu propósito de empreendedorismo. Sofro muito, né? Até hoje, tento trazer o melhor para a população, tento ser a melhor pessoa a cada dia, né? Tento aprender com você, eu penso que eu estou trazendo sempre pessoas melhores do que eu, trouxe as duas odontos da outra vez, trouxe vocês que são melhores do que eu nos assuntos que vocês dominam, né? E isso é aprendizado. A proposta do GotaCast não é ficar aqui. Acho que a proposta do GotaCast é informar esses novos empresários, ou até os antigos também, né? Que existe conhecimento, tem que ter conhecimento, porque vai quebrar a cara.
né? Nós estamos aqui aprendendo a todo momento, gente. Né? O próximo, eu não sei qual que vai ser o próximo, mas nós vamos aprender. Com certeza. O GotaCast não surgiu só para falar de cannabis, mas de diversos assuntos. Então, eu agradeço a presença de vocês. Para mim foi muito especial. Maria, muito especial. Elif, eu sei que a Elif está com um problema de saúde. E isso, assim, me comove, me emociona muito. E até um obrigado especial mesmo, né? Eu sei que você não está no momento difícil, não tá no momento fácil, então agradecer de coração. Super. A agenda da Maria é mega. É um prazer. Eu chamo ela de primeira dama, né? Porque é mega concorrida, né? Manda um abraço pro seu marido, que eu adoro esse cara, Pode né? deixar. E eu quis deixar uma lembrança para vocês também. Tá? Olha, adoro. Adoro. Ó, coisa legal desse mercado. Quero ver se vocês ganham tanto de presente que eu te ganho. Não ganha, não. Ah, é caneca? Então, Maria, Ah, muito para obrigada. você, pro seu marido. Pelo amor de Deus. Ai, gente, o Thiago, ele ganha tudo e ele nem vem nas coisas. Eu fico Ele é chocada. o beijoqueiro, né? Ele manda é. beijo pra todo mundo, Ele né? manda, ele é muito melhor que eu. Ele é Eu muito mais adoro o legal que eu. Thiago, eu adoro você. Saudades, meu querido. Todo mundo adora o Esse Thiago. aqui Olha é pra só. você. Muito obrigada. Essa é pra sua vozinha. Perfeito, obrigada, Ricardo. Vamos ver, vamos mostrar aqui já. Ah, igual, né? É igual. Vamos aqui igual, fazer a mas propaganda aqui. propaganda. Que é Olha, minha. gente, já tipo super. Como é que chama aqui? Aquelas Entrevistadas, chinesas, né? Como é que chama? que fica mostrando o produto, sabe? Rapidinho. A gente já Garota vê. propaganda. Garota propaganda, Sim. isso. E mais aqui 2 livros que eu pensei. Opa, Olha! Do meu cunhado, do Claudio Zanutin. que legal. Que acho que tem tudo a ver com o que a gente falou. Olha nesse que Olha, legal. que legal. Tá? Como construir objetivos e metas atingíveis. Cláudio Zanutin. Meu cunhado, mais conhecido como meu cunhado. E Mais conhecido agradecer, como meu cunhado. e agradecer a esse Eduque que abriu mais uma vez esse espaço, né? Essa empresa de educação corporativa que leva resultado. A ideia é sempre levar resultado. Muito obrigado. E chegou ao fim mais esse podcast. Vamos aguardar o terceiro, pessoal. Obrigado. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até a Tchau. próxima.